Excelente notícia, e Vasco recebe resposta, martelo batido para as semis da Copa do Brasil. Mais um acerto do Admar Lopes. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, um salve para você, um excelente final de semana. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. E agora vamos à informação do dia, porque é o seguinte: Vasco recebe resposta. A primeira informação é que o Puma Rodrigues, inclusive nosso amigo Bruno Murito do GE trouxe a notícia, tem interesse em permanecer no Vasco, por conta da valorização, por conta da Copa. Acho que mudou, aquela mentalidade. O Puma recebeu mais minutos, foi valorizado, e o Vasco busca estender o contrato do jogador que atua, tem essa habilidade, é versátil, e já realizou uma oferta para renovar o contrato com o uruguaio. As partes esperam chegar a um acordo já nessa semana, sendo que, inclusive, o Puma tem 109 jogos com o Vasco, marcando 8 gols, contribuindo com 8 assistências. 8 gols e 8 assistências, e um gol deles naquela vitória diante do Flamengo na sua chegada, Então, muito importante as participações do Puma. E aí a informação de última hora é que o Puma gostou da proposta de renovação. A ideia é manter o salário atual, dar ao atleta um percentual do seu passe, de 20% a 25%, e caso de uma proposta da Europa, após a Copa do Mundo, o Vasco não dificultaria a saída do jogador. E a tendência é a renovação até o final de 2026. Então, bom para o Puma, bom para o Vasco. Achei interessante, acho que vale essa proposta. Galera, e uma situação aqui importante para o Admar ficar de olho, o Felipe, os scouts do Vasco, acompanhar ali o Vidiamil. Que jogador, Gabriel Vidiamil, meio-campista da LDU. Barato, tá? Tá barato. O final do contrato dele vai até 31 de dezembro de 2027. Ele veio por empréstimo do Bolívar, ele é boliviano. Foi contratado pela LDU por 1,2 milhões de euros, ou seja, muito barato. E é um meio-campista versátil, fez 2 gols, simplesmente acabou com o jogo ontem. Acabou com o jogo do Palmeiras ontem, tá? É um meio-campo que, obviamente, o Vasco pensando no que vem na Libertadores, e a depender do que acontecer com a LDU, claro, ele vai se valorizar, mas pensando num projeto aí, porque o Vasco vai precisar. O contrato do Coutinho é até meio do ano que vem. Você ter ali um jovem para ser... É claro que o talento do Coutinho é incomparável, mas você ter o Coutinho depois, estende mais um ano de contrato com o Coutinho, tenta lá um empréstimo junto ao Aston Villa, mas você ter o Matheus França e o Vidiamil disputando ali, porque o contrato do Paulinho, acho que se encerra ano que vem. Paulinho ainda está naquele processo, a gente torce muito para que o Paulinho volte a ser aquele Paulinho de 2023. Mas é bom ter um Gabriel Vidiamil assim, ficar de olho, porque é uma oportunidade, tá barato e vai se valorizar. Então, com certeza, um jovem jogador, tem 24 anos, ele tem o pé direito, destro, atua na posição de campo, ele é o número 15, tá? Muita atenção nesse garoto. Acabou com o jogo ontem, e assim, situação, o Palmeiras acabou se complicando, no primeiro tempo. O Abel fez ali algumas escolhas erradas também, o Andrés Pereira não estava na melhor noite, situação complicada. E aí a gente consegue ver um destaque ali da LDU. Hora de falar sobre o Vasco para contar que um dos mais antigos sonhos do torcedor vascaíno em relação a reforços está completamente descartado. Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade, esteve na mira do Vasco nas janelas de julho do ano passado, de janeiro desse ano e de julho desse ano. Foram 3 janelas diferentes tentando a contratação do atleta do América do México. Pois bem, o Brian, que virou titular absoluto do América e faz sua melhor temporada desde que foi contratado, acaba de renovar o contrato, o novo vínculo até junho de 2029. E diante do ótimo momento e da perspectiva de seguir como titular, está completamente descartada a sua saída do clube. Na atual temporada, que se iniciou mais recentemente, foram 17 jogos com 7 gols e 5 assistências. Só para completar, Brian Rodrigues, que também costuma ser chamado para a seleção uruguaia, o Vasco, especialmente na janela de janeiro, gastou semanas na tentativa de contratá-lo sem avançar. Corinthians também havia demonstrado interesse.
Bora de falar aqui, desejar um parabéns para o Donizete, né, o Pantera, completando 57 anos. Foi aí um dos principais nomes da conquista da Libertadores de 1998 e hoje completando essa primavera, mais uma data importante, muita saúde, muito paz para você, Donizete, e para sua família. Com certeza o torcedor cruz-maltino tem um carinho especial, né? Como não lembrar da dupla Pantera, Donizete e do Luizão, com certeza ficou marcado. Galera, vamos mudar aqui de assunto, terminando aqui os parabéns ao Donizete, falar sobre os ingressos, porque nesse momento a sequência do Vasco é muito importante. Tanto o jogo contra o Bragantino fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo em casa contra o São Paulo é crucial para o Vasco cada vez dar passos largos para a Libertadores. Quem diria? O Vasco pegou o elevador. O Vasco estava no início, né, na oscilação ali ainda com o trabalho do Carille, depois veio o Fernando Diniz. O Vasco teve aquele período de parada da Copa do Mundo de Clubes, venceu o São Paulo fora de casa no Morumbi, acabou culminando na demissão do Zubeldia na ocasião, venceu por 6-0 também no Morumbi o Santos, e aí pegou o elevador na sequência mais difícil do campeonato. Empatou com o Flamengo, venceu o Bahia, venceu o Cruzeiro, depois acabou perdendo no Allianz, mas pegou uma boa sequência, venceu fora de casa o Fortaleza, venceu o Fluminense, enfim, são números importantes. E agora o Vasco tem total condição, o objetivo é a Libertadores. É aquilo, minha gente, o trem da oportunidade está passando, você tem que subir, você tem que agarrar a oportunidade e ir para cima. E agora é o seguinte, trazendo informações sobre os ingressos para São Paulo, para Vasco e São Paulo no dia 2, já está em aberto, arquibancada 120, VIP 150, social 180, os valores ali tradicional, de costume. E é possível, né, comprar, adquirir o ingresso pelo site do Vasco. O negócio é o seguinte, já foram emitidos 10 mil ingressos. E esse jogo, como foi falado nos bastidores, se não me engano pelo Diniz, ou pelo Pedrinho, o Vasco está a 2 passos, são 2 jogos, para poder brigar de vez ali pelo G6 ou G8, a depender do resultado do campeão da Libertadores. Ou, claro, o Vasco vai buscar pela Copa do Brasil, mas também a posição no Campeonato Brasileiro é crucial. Então, basicamente, aí é buscar essas vitórias, tanto contra o Bragantino, São Paulo, depois pensar no Botafogo, no Newton Santos, aí tem o Juventude em casa e o Grêmio fora de casa. 5 jogos importantes pela frente. Mudando de assunto, quero falar sobre martelo batido e acordo mantido, né? Basicamente, os amigos do canal Na Torcida Vascaínos, Léo Amadeu, trouxe essa informação importante, e é importante também estar inscrito lá no canal dos amigos, porque tem informações boas. 2 confrontos na semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense será no Maracanã. Havia ali uma esperança, né, obviamente, de ser em São Januário, porque também acho muito importante o fator São Januário, mas pelo acordo, né, o público, inclusive a primeira informação, o público será dividido 50-50 nos jogos de ida, Vasco na ida e Fluminense na volta. Com isso, o Vasco mantém um acordo com as diretorias, né, da dupla Fla-Flu, da Conceição do Maracanã, que estabelece todos os clássicos entre os clubes seja realizado no estádio do Maracanã com torcida dividida, né? E aquele acordo e o direito que o Vasco também tem de jogar no Maracanã durante 8 jogos na temporada, e ano que vem vai aumentar com ali a reforma de São Januário. Então, basicamente, aí acordo mantido, martelo batido, o jogo será no Maracanã, a decisão das semis da Copa do Brasil. O ponto interessante dessa classificação da Copa do Brasil é que o Vasco passa a ser o mandante no jogo da decisão, mais importante, que aí pode ser em São Januário, uma final em São Januário. Então é mais uma motivação para buscar essa classificação. Galera, mudando aqui de assunto, falar sobre um fato importante em relação à recuperação judicial do Vasco, tá? Uma excelente notícia, informação dos amigos do podcast Cruz Maltino, tá? Isso é uma notícia excelente, porque o terceiro aditivo do plano da recuperação judicial do Vasco revela um dado muito esperado pela torcida. A capacidade prevista para o novo São Januário. Segundo o documento oficial, o estádio está projetado para receber entre 55 a 57 mil torcedores. Gente, eu sei que existem ali os valores dos 500 milhões aproximadamente do potencial.
tem o fator dos names rights, os eventos, espaço comercial, camarote, tudo isso vai proporcionar lucros. Eu sei que a ideia, né, e é uma responsabilidade muito grande nesse momento de quem está ali administrando essa obra, que o objetivo é fazer um estádio funcional, um estádio, obviamente, amplo, confortável, claro, com característica raiz por conta da arquibancada, não pode perder essa característica. Eu lembro que em uma das reuniões do Conselho Consultivo, como vai ter agora dia 28, nós vamos cobrir uma das reuniões do Conselho Consultivo Potencial, foi até falado, não, São Januário não vai ter mármore de Carrara, né? Até falando em virtude lá da Neoquímica Arena em Itaquera, que realmente foi um gasto absurdo. Mas, se tratando de São Januário, obviamente, com carinho, com riqueza de detalhes, eu acho essencial, né, um estádio para 55 mil a 57 mil. Né? Havia uma preocupação em relação a valores do número ser de 45 a 47, mas se conseguir realmente vai valer a pena, porque aí é lucro de bilheteria certo, é lucro certo de bilheteria. O Vasco vai fazer aí de 4 a 5 milhões em bilheteria por jogo, então é isso, é isso. Né? E dia 28 vai ter a reunião do Conselho Consultivo, vamos estar lá cobrindo, pessoas ligadas ao Vasco, pessoas ligadas à Prefeitura, moradores da Barreira do Vasco também. Então vai ser muito bacana, a gente vai estar lá na Prefeitura cobrindo essa reunião importante, beleza? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre a nova reforma de São Januário. Um forte abraço e tamo junto, galera.